Som do Vinil homenageia um dos maiores nomes da música brasileira, Agenor de Miranda Araújo Neto, mais conhecido como Cazuza. Além de contar como era conviver, tocar e fazer música com ele, pessoas próximas e amigos vão nos revelar fatos sobre as gravações de Ideologia, o seu álbum mais importante. Meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma pra viver. Ideologia pra viver. A gente, na condição de pai e de mãe, a gente sempre acaba projetando algum tipo de futuro para os nossos filhos, né? Você via o Cazuza fazendo o quê antes dele ir para a música? Ele não era bom estudante, mas ele se interessava muito por geografia e história. Ele lia romances com atlas do lado para saber onde é que os protagonistas estavam andando. E também gostava muito de desenhar cidades. Eu falei, bom, ele vai ser arquiteto. Era o que eu sempre pensei que ele ia ser. Eu só comecei a notar que ele era diferente depois dos 15 anos de idade, porque ele era uma criança calma, nunca deu trabalho. Eu dizia, meu filho, vai para a rua, para de ler, fica lendo sem parar, vai andar de bicicleta, fica dentro do quarto. E aí ele foi para a rua. E para voltar eu ficava, volta para casa, me avisa quando não for dormir em casa. E foi dali para frente que ele virou aquela pessoa, quer dizer, que já devia existir dentro dele, né? Diz ele que foi quando ele fumou o primeiro cigarro de maconha. Que ele fumou o primeiro cigarro de maconha, que aí descobriu que ele era ele, que ninguém podia mandar nele, que ele podia pensar do jeito que ele quisesse, fazer o que ele quisesse. Agora, mais tarde, ele até acabou indo estudar fotografia, antes de definitivamente ir para a música. Ele estava procurando alguma coisa, né? Estava naquela idade perdida, procurando alguma coisa. E então ele quis pedir para o João. Primeiro ele foi estudar arte dramática em Londres, imagina que loucura, né? E depois ele foi para os Estados Unidos, na Universidade de Berkeley, para fazer fotografia. A primeira coisa que o Cazuza e eu fizemos juntos foi um espetáculo que era de alunos do curso do Perfeito Fortuna, que montaram um espetáculo, e para apresentar esse espetáculo tiveram que arrumar um lugar, e o lugar que eles arrumaram foi uma lona abandonada de um circo que tinha falido, e montaram aquilo que veio a se chamar Circo Voador. Você na multidão, você é diferente. As tuas mãos me acenam, não parecem ter morrido. Cheias de presentes, caixas coloridas. A gente sabe pelo seu livro e também pelas outras pessoas que contam a história da música popular brasileira que a sua casa vivia cheia de artistas. Do cast da Som Livre, do cast da Philips. É verdade. Como é que era esse Porque ambiente? o João começou na Copacabana Discos. E dali foi alçando até se tornar o presidente da Som Livre que ele fundou, né? Então ele esteve na Philips também, na atual Universal. E a gente se dava com todo mundo, frequentava a nossa casa. E eu confesso que eu gostava muito, porque eu gostava de cantar, então eu cantava com todos eles. E o Cazuza pequenininho ficava ali acompanhando, os novos baianos às vezes iam lá em casa, e todos lá adoravam o Cazuza ficava fascinado com eles, né? Eles e Caetano, Gil, essa turma toda. O pai era presidente de uma gravadora, a mãe fazia uns discos de vez em quando, ele achava que se ele aparecesse como postulante, já seria de cara achincalhado. Então ele não aceitava que eu dissesse para ninguém que ele era compositor, embora ele fosse e de mão cheia. Para que todo mundo tenha uma referência, essa conversa entre o cara que escreveu Down em Mim e o outro era um garoto de 21 mostrando uma música para um outro de 19. Mostrava maturidade também, não? Tinha uma maturidade nessa conversa. Sim. Aí, nesse negócio. E hoje eu falo, caramba, nós tínhamos isso. Um tinha 21, outro tinha 19. E a gente estava ali pensando o que ia fazer da vida, porque nada do que a gente queria fazer parecia possível de pagar nossas contas no final do mês. Ele estava trabalhando na Som Livre e ganhando, né? E aí começou a fazer releases dos artistas lá. Foi ali que ele começou a agradar. Mas ele também só queria fazer release dos artistas que ele admirava. Então não podia, então não deu certo também lá. Então ele falou, papai, se você me deixa ficar 1 ano sem trabalhar, me dando uma mesada, porque eu descobri uma banda, estou querendo ser o vocalista da banda, não sei o quê. E o João sempre deu muita força para ele. João, tá bem, você tem 1 ano para fazer sucesso, senão volta para trabalhar na Som Livre fazendo release.
E aí eles, em 6 meses, eles fizeram sucesso. Eu ando tão down, eu ando tão down. Outra vez vou te cantar, vou te gritar, te rebocar do bar. Na verdade, o convite para ser vocalista da banda foi feito para o Léo Jaime. Porque eu não sei se foi o Guto ou uma prima do Guto tinha visto o Léo cantando num festival da PUC. E aí o Léo foi lá no ensaio e ele ouviu e falou, gente, é o seguinte, o som que vocês fazem não é muito a minha praia, o meu rock and roll é um outro tipo de rock and roll e eu tô com 3 bandas já. Eu até por acaso tinha visto uma das bandas que ele tocava, que era o Nota Vermelha. Nessas apresentações da Nota Vermelha, os garotos lá do Rio Comprido me procuraram para que eu fosse virar cantor da banda que eles estavam formando, chamada Barão Vermelho. E aí eu achei que, já canto em 2 bandas aqui, não dá para ter 3 bandas, ninguém pode fazer parte de 3 bandas. Eu vou lá para ver se eu indico alguém. Olhei o ensaio da banda e falei, já sei. E ele falou, cara, eu não tenho condição, mas eu tenho um amigo que gosta de cantar gritado, que é um cara que eu acho que tem tudo a ver com vocês. E o nome dele é Cazuza e ele é filho do João Araújo. Pra gente, aquilo ali não disse nada. A gente não tinha a menor ideia de que era o João Araújo. E no primeiro ensaio a coisa funcionou. Encaixou? Química, aí é a coisa da química, assim. A gente começou a tocar uma música, ele falou, pegou o microfone, começou a cantar e, cara, a gente viu que era. Já era aquilo mesmo que tinha que ser e estava perfeito. Foi assim, sabe, a gente começou a se olhar com aquele barato de, chegou, né? Chegou quem faltava. Eu vou viver, vou sentir tudo. Eu vou sofrer, eu vou amar demais. A gente começou tocando no Barão músicas que o Guto e o Maurício tinham lá, de um repertório deles e tal. E o Cazuza começou a mexer nas letras das músicas deles. Então, nesse processo veio Billy Negão, Certo Dia na Cidade, eram músicas que já tinham letra, que o Cazuza trocou, fez outra letra. Quando a gente começou a ensaiar, que a gente percebeu que estava todo mundo curtindo o grupo e estava querendo fazer aquilo ali andar, aí ele falou, eu escrevo umas coisas e tal, de repente, seria legal. Eu falei, bacana, e de repente a gente pode fazer umas músicas juntos. É curioso que a primeira música que a gente fez junto, que é o Nós, é uma música que quando a gente fez, a gente deu uma sensação assim de realização que eu nunca tinha sentido. Assim, eu falei, caraca, isso realmente é uma música. E eu tinha certeza que ele seria um bom compositor, né? Faltava achar um parceiro. A gente se descobriu compositor junto, né? A gente tinha uma rotina que eu ia de ônibus para casa dele de manhã, acordava ele e a gente ia para a praia. Quando voltava, ele me dava a letra que ele tinha feito de noite, de madrugada. Que ele normalmente chegava e escrevia quando ele chegava da madrugada, da noitada. E eu chegava de manhã, ele estava desmaiado depois de ter trabalhado e tal. E aí eu levava a letra para casa. No dia seguinte, eu chegava com a música pronta. E então eu tinha essa coisa dessa regularidade. Eu acho que aí é que a gente percebe que num determinado momento a gente tem uma mão nossa ali que escreve, compõe de um jeito nosso. Mas não é só isso, o dia também morre, é lindo. Quando o sol dá alma pra noite que vem, alma vermelha que eu vi, são tantas histórias. Nesse começo do Barão Vermelho, havia também um certo receio do João que acontecesse exatamente isso. E é a banda do filho de presidente de gravadora. Com certeza. Mas o fato é que eles acabaram gravando por um selo que tinha ligação com a Som Livre. Como é que isso foi resolvido? Assim? Porque o Ezequiel Neves trabalhava na Som Livre e ele escutou a fita demo
e mostrou para o Guto Graçamelo, que era o diretor artístico, e ele ficou louco, ele falou, nossa, mas esse pessoal é demais, e tudo, aí vamos levar para o João. Aí levaram o João, falou, mas Deus me livre, meu filho cantando aqui, de jeito algum, eu não quero ser chamado que eu tenha feito nepotismo, não quero isso e tudo, não vão, aqui eles não gravam. E aí eles voltaram, insistiram tanto que o João também grava, mas assim, no intervalo de gravações, aos domingos que o estúdio está fechado, para não dar despesa nenhuma, que eu não quero que me culpem. Ele era muito cheio de restrições quanto a isso, né? Outra pessoa importante também nessa trajetória, como amigo até e como conselheiro, foi Ezequiel Neves, não foi? Foi, sem dúvida nenhuma. O Zeca tinha como todos nós temos, né? Ele tinha um lado péssimo e um lado maravilhoso para o Cazuza. Então, ele tinha o lado das drogas, o lado das maluquices, tudo. Agora, o lado intelectual, ele era muito... O Zeca era um homem muito preparado. Ele veio morar no Rio, tinha 35 anos, e ele trabalhava numa biblioteca lá em Belo Horizonte. E ele leu todos os livros, segundo ele, dessa biblioteca. Então, ele tinha uma cultura, tinha uma bagagem intelectual muito boa, né? E isso ele passou muita coisa para o Cazuza. Ele apresentou Rimbaud, os grandes poetas franceses. O Zeca, ele, de uma certa maneira, ele era uma pessoa que alimentava muito a gente de ideias, né? Ele já fazia isso através das revistas, porque eu era leitor do Zeca. Sim. Eu já comprava muitos discos indicados pelo Ezequiel. E o Zeca tinha uma coisa que eu considero que é o maior privilégio de alguém que consegue trabalhar com música, um profissional da música, que ele conseguiu, durante todos os anos que ele trabalhou com música, sempre ouvir música como um leigo, como um cara que não entende absolutamente nada de música, que é exatamente como o público vai ouvir. O cara não está preocupado se aquilo é um solo, se a nota está bonita, se a nota é uma nota difícil, se aquilo foi complicado. Ele ouve e diz, tá bom, tá ruim. Bati uma carteira pra pagar o meu pivô. Sorri cheio de dentes pro meu amor. Ela nem ligou, foi me xingando de ladrão. Pega ladrão, pega ladrão. O primeiro disco não vendeu muito bem. Por outro lado, no nosso meio, ele teve uma grande repercussão. Não foi? Ele não é um disco que teve um resultado comercial assim impressionante ou alguma coisa assim, mas ele foi um disco que teve muito espaço dentro das críticas de música, dos jornais, das revistas. E eu acho que assim uma coisa que chamou muita atenção para o nosso trabalho nesse primeiro momento foi o fato do Caetano tocar o Todo Amor Que Houver Nessa Vida, e aí ele parava e falava assim, gente, essa música é de um grupo novo chamado Barão Vermelho. E essa letra linda que eu acabei de cantar, Todo Amor Que Houver Nessa Vida, que eu acho linda também, é do Cazuza, que é um puta de um poeta maravilhoso, sensacional. Levantava a bola dele assim muito. Aí eu falei, João, essa música é do Cazuza e do Frejá. João, agora você me conta uma do Papagaio. Porque você cismou que tudo que o Cazuza faz é bom, não pode ser do Cazuza, isso é do Caetano. E eu falei, será? Porque o Caetano estava cantando em ritmo lento e o Cazuza cantava em rock pesado, né? E aí quando o Caetano acabou, falou, essa música, esses versos são do grande poeta Cazuza, e que é do Barão Vermelho, do Frejá fez a música. E aí eu falei com o João, estava o Guilherme Araújo de um lado e o João do outro, e o João olhou para mim com uma cara passada de, tá vendo? Coração de mãe não se engana. Ser teu pão, ser tua comida, todo o amor que houver nessa vida, e algum trocado pra dar garantia. Mesmo com esse prestígio do primeiro disco, ele acabou não vendendo muito, né? E mesmo assim o Barão foi para o segundo disco. É porque o contrato era de 2 discos. E então eles foram para o segundo, né? Bom, dali para frente, ele não precisou nem ficar 1 ano morando com a gente, ele foi logo, alugou um apartamento, comprou, sei lá. Mas tem uma ajuda do Ney Matogrosso, que pega uma faixa e grava, né? E lança. O Ney era muito amigo dele, foi um amigo, assim, o amor durou 3 meses,
Mas a amizade foi pro resto da vida. O Ney foi um amigo, assim, como eu nunca vi. E aí um dia o Ney escutou o disco, antes de ser lançado. E entrou na casa dele, estava dormindo, e falou, Cazuza, acorda para ganhar dinheiro. Eu vou gravar Podia Nascer Feliz. Aí o Cazuza, não. Não vai gravar mesmo, que é a nossa música de trabalho. Escolhe o que você quiser. Essa eu não deixo você gravar. Aí o Ney, eu vou gravar, quer você queira, quer você não queira. E saiu dali e gravou a música. E a música estourou, e depois estourou com o Barão também. Então foi uma coisa maravilhosa. Foi o Ney que deu aquela... Mas o Caetano tem muita força também, quando cantou no Canecão, Todo o Amor que eu Venho Nessa Vida, né? Porque quando o Caetano falou da gente, a gente não vendeu mais disco por causa disso. Mas a gente passou a ter uma credibilidade dentro do cenário que a gente não teria se não tivesse acontecido. A chancela dele. Exatamente. Né? Mas a chancela do Ney foi um divisor de águas na nossa história. Porque a gente tinha lançado um primeiro disco que não tinha acontecido. A gente lançou o segundo disco que tinha Podia Nascer Feliz nele. Não aconteceu nada. A gravadora já tinha desistido do disco. E aí, de repente, o Ney vem e grava Podia Nascer Feliz. E aí, dali em diante, a nossa carreira ela é ascendente até o momento que ele sai. Só entende quem namora. Agora vambora. Estamos, meu bem, por um triz. Pro dia nascer feliz. É, pro dia nascer feliz. O Cazuza ele tinha uma capacidade de articular coisas que todo mundo, quando ouve, fala, pô, mas era isso que eu sempre quis dizer. Mas, na verdade, nunca se falou daquela maneira. Qual é a música popular no mundo que começa com uma frase assim? Todo dia a insônia me convence que o céu faz tudo ficar infinito e que a solidão é pretensão de quem fica escondido fazendo fito. Porra, isso é profundo pra caramba, sabe, de uma certa maneira, né? Isso funcionou para tanta gente, né? Tanta gente se identifica, é interessante, né? Eu diria, por exemplo, que dois grandes letristas, que também eram dois grandes amigos, o Renato Russo seria um romancista e o Cazuza um contista. Usando aquela imagem do Galiano de que o romance vence por pontos e o conto vence por nocaute. O Cazuza te metia um soco com toda a força na boca do estômago. O Renato ia te dando um jab, outro jab, daqui a pouco você estava deitado. A visceralidade era a marca peculiar do Cazuza. Estamos, meu bem, por um triz, pro dia nascer feliz. Pro dia nascer feliz. O mundo acordar e a gente dormir. Pra o dia nascer feliz. Ah, essa é a vida que eu quis. E no terceiro álbum, o último que o Cazuza faria com o Barão Vermelho, Uma Hora Abandonado, vocês já estavam muito mais maduros, já conheciam o processo de gravação, de composição, e tem alguns clássicos que vocês fizeram juntos ali. Tem Uma Hora Abandonado, que Uma Hora Abandonado é uma música que eu me lembro, assim, tinha uma parte de letra que eu achava um pouco agressiva demais, né? Eu falei, pô, tu é careta, cara, qual é, porra? Pô, tá me censurando? Eu falei, cara, eu não tô censurando, você quer botar? Põe, não tem nada contra a frase. Só que eu acho que você tá diminuindo o potencial da música. Aí ele aceitou. E tirou? Tirou. Que frase era, você lembra? Era eu tô baixando o calção por qualquer trocado. Eu tô baixando o meu calção por qualquer trocado, era um outro verso. Eu tô pedindo a tua mão, me leve para qualquer lado. Só um pouquinho de proteção ao maior abandonado. Teu corpo com amor ou não. Aí vem um show no Rock in Rio, o Barão Vermelho decola definitivamente e o Cazuza resolve sair. Ele sai 6 meses depois do Rock in Rio. A gente estava ali já estourado pelo Brasil todo, só que aquele festival, ele meio que consolida tudo que estava acontecendo, ele chancela, né? Sim. E
a gente está ali tendo já uma certa dificuldade de lidar com a capacidade dele de lidar com isso. Então, ali começou a ficar complicada a relação de trabalho, de dia a dia, mas a gente ainda fez algumas coisas bacanas ali, tanto que tinham algumas músicas nossas que acabam dando no repertório do primeiro disco dele, porque eram músicas que estariam no disco que a gente ia fazer quando ele saiu. E eu falei, meu filho, pelo amor de Deus, eu fiquei achando, ele vai sair, vai se enfiar no Baixo Leblon para sempre, nunca mais vai fazer nada, fica no Barão, eles te dão um suporte, eles são músicos. Ele dizia assim, mamãe, eu sou filho único, eu não vou dividir nem palco com ninguém, eu não divido nada com ninguém, muito menos o palco. E aí a gente teve que aceitar a saída dele, né? A gente teve uma longa conversa sobre a possibilidade de uma carreira solo. Ele falou, pois é, porque eu estou com essa questão. Eu adoro o Barão Vermelho, adoro o Frejá, é meu parceirão, vai ser pro resto da vida, mas eu falei, talvez você precise de um espaço um pouco maior para fazer coisas que a banda não quer fazer, mas você quer fazer. Eu acho que, na verdade, foi muito bom para os dois. A gente conseguiu ser um grupo, como um grupo efetivamente de uma maneira muito mais consistente. Funcionar como uma banda que tem um espírito coletivo. O Cazuza não tinha um espírito coletivo. E quando ele sai, eu acho que de uma certa maneira fortaleceu muito a banda se tornou uma banda melhor por conta disso também. Os dois ganharam, né? E foi bacana porque aí a nossa parceria ela passou a existir só quando ela se justificava. Então a gente começou a fazer músicas onde ele, vendo a letra que ele tinha escrito, ele fazia assim, essa eu tenho que dar para o Frejá, né? A primeira que a gente faz depois dessa retomada é Culpa de Estimação, que é uma música do segundo disco dele, e aí depois já vem logo Ideologia e Blues da Piedade. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade, lhes dê grandeza e um pouco de coragem. Já no primeiro disco solo, a gente percebe a maturidade do Cazuza, nos temas que ele aborda. E isso vai culminar no Ideologia, né? Que é um disco extremamente ácido, provocativo, político e, por que não, visionário. Coincidiu a saída dele do Barão com a descoberta de que ele tinha AIDS. Foi isso que deu esse amadurecimento a ele, entendeu? Ele mesmo dizia, eu parei de cantar o meu próprio umbigo e resolvi cantar o meu país. A gente nota direitinho as músicas que ele fez antes e depois que descobriu que ele estava doente. Eu acho que o Cazuza teve um aliado cruel, que foi a perspectiva do tempo. A partir de um determinado momento, falou assim, eu tenho um legado. E ficava de olho no legado. O que eu quero dizer, quem eu sou, como é que eu vou deixar uma obra, né? E ele resolveu não deixar passar barato. Ele queria justificar cada dia da existência dele. Ele nunca compôs tanto na vida dele. Você vê, ele teve uma carreira de 7 anos e deixou 280 músicas. É muita coisa. É bastante muita coisa, né? Bastante. A palavra dele era urgência. O meu prazer agora é risco de vida. Meu sex and drugs. No próximo programa, você assiste a segunda parte de Cazuza e as histórias do álbum Ideologia. Até lá. E aí ele nasce e cai no chão. É o Grande Otelo, né? É. Mas o pai é a mãe dele? Não, a mãe é a mãe, mas é um homem. Não entendi. É simbologia. Mas parece coisa de cavalo marinho. Simbologia.